Você já se sentiu preso em uma situação impossível? Já olhou para as circunstâncias da sua vida e pensou: não tem como isso dar certo? Hoje eu quero te contar uma história sobre o impossível, sobre uma mulher que, aos 90 anos de idade, quando todas as esperanças já haviam desaparecido, recebeu a promessa de que se tornaria mãe. Parece inacreditável, não é? Mas com Deus o impossível se tornou possível. Vamos falar de Sara, esposa de Abraão, e o milagre que mudou suas vidas. Vem comigo, já aproveita, dá um like no nosso vídeo. Narrativas e fatos da Bíblia. A história começa com Abraão, um homem de fé que seguiu a voz de Deus para uma terra desconhecida. Ele e sua esposa Sara já eram idosos e até então não tinham filhos. Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mas o tempo passava e nada acontecia. A idade de ambos avançava e Sara continuava sem filhos. Naquela época, quando uma mulher era estéril e não conseguia ter filhos, como no caso de Sara, era comum que ela oferecesse sua serva para gerar filhos em seu lugar. E foi isso que Sara fez. Ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, e assim nasceu Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, mas ele não era o filho da promessa que Deus havia feito. A vontade perfeita de Deus era que Sara, a esposa de Abraão, fosse a mãe do filho prometido. Apesar de Ismael não ser o filho prometido, Deus também cuidou dele e de sua descendência, e ele se tornou o pai também de uma grande nação. Aqui aprendemos que, mesmo quando tentamos resolver as coisas do nosso jeito, Deus continua fiel às suas promessas. Às vezes tentamos apressar as promessas de Deus, como Sara fez, mas precisamos lembrar que Deus trabalha no seu tempo e não no nosso. Ele nos ensina a confiar em sua perfeita vontade, porque seus planos são sempre melhores que os nossos. Como está escrito em Romanos 12:2. Devemos buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Embora Ismael fosse amado por Abraão, a promessa de Deus ainda estava em pé para Sara. Quando ela já tinha 90 anos e Abraão 100, Deus renovou sua promessa. Ele disse que Sara daria à luz um filho. E mesmo que isso parecesse impossível aos olhos humanos, Deus tinha tudo sob controle. Sara riu ao ouvir essa promessa, mas Deus lhe mostrou que o riso da incredulidade se transformaria no riso da alegria. E assim foi. 1 ano depois, ela deu à luz Isaque, o filho da promessa. Deus havia feito o impossível acontecer. Sara, que antes carregava o peso da vergonha e da dúvida, agora era mãe de um filho, e seu riso era de felicidade. Muitas vezes, como Sara, rimos ou duvidamos das promessas de Deus quando as circunstâncias parecem contrárias. Mas Deus é fiel. E Ele nos lembra que nada é impossível para Deus. Em Lucas 1:37, Ele age em seu tempo de formas que não podemos entender. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. A história de Abraão, Sara e Ismael nos ensina que, mesmo quando tentamos resolver as coisas do nosso jeito, Deus não esquece suas promessas. Ele cuida de cada detalhe e cumpre sua palavra no momento certo. Talvez você tenha uma promessa de Deus em sua vida que ainda não foi cumprida. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível. Eu te encorajo hoje. Confie em Deus. A mesma fidelidade que Ele mostrou a Abraão e Sara, Ele mostrará a você. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O impossível não existe para Ele. Abraão e Sara tentaram resolver as coisas do jeito deles, mas foi no tempo de Deus que o milagre aconteceu. Não importa quão grande seja a sua impossibilidade, Deus tem o poder de mudar sua história. Creia no milagre. E antes de irmos,
eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você foi abençoado por essa mensagem, se inscreva aqui no canal Narrativas e Fatos da Bíblia para que a gente possa continuar produzindo mensagens. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com o grupo da família, no grupo da igreja. E uma outra coisa, conte aqui embaixo nos comentários um testemunho resumido de algo impossível que Deus realizou em sua vida. Impossível não ter um caso, um testemunho para contar, né? E ative o sininho também para não perder mais nenhuma história inspiradora aqui no nosso canal. Vamos espalhar essas mensagens de fé e esperança para todos. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço do Samuel Rocha.